Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, vou fazer aqui, se possível, o mais rápido que eu puder, um pequeno vídeo, né, sobre esse debate ainda. Agora eles estão discutindo Jesus 100% Deus e 100% homem. Essa expressão é muito usada na teologia, é muito usada pela Igreja Católica também, e isso define a natureza, a substância de Jesus como Deus, né, e como homem, né? 100% Deus, ou seja, tem uma natureza divina, a substância igual à do Pai, né? Ou seja, a natureza igual à do Pai. Não é o Pai, mas é Deus com o Pai e como o Pai. E 100% homem, porque tem a natureza humana completa, plena, perfeita. Ou seja, é homem de verdade. E eles estão discutindo isso aí. O pastor César vai tentar interferir, porque quando o irmão ali que é judaizante vai dizer que Jesus é 100% Deus e 100% homem, usar esse termo que algumas pessoas falam na linguagem mais popular, para dizer que ele é humano de verdade e que é Deus de verdade. A natureza humana e a natureza divina subsiste em comunhão perfeita na única pessoa do Verbo eterno que se fez carne. Então, o que acontece? Aí o pastor César vai interferir, porque o irmão vai dizer que essa ideia de 100% Deus e 100% homem surgiu na doutrina da Trindade, e ele vai dizer que não foi, né? Não foi isso, e deixa entender muito claramente que ele tenta, porque eles aceitam esses concílios, porque vem falar sobre questões que eles aceitam como verdade de fé, por exemplo, a Trindade, a natureza divina de Cristo, a natureza divina do Espírito Santo, a procedência do Espírito Santo. Tudo isso foram os concílios da igreja que iniciaram, né? O concílio de Nicéia, no ano 325, e também o concílio de Calcedônia, no ano de 381. Esses concílios são concílios da igreja católica. Inclusive as igrejas ortodoxas, que se separam da igreja católica, a partir do ano 1054. A partir do ano 1054, as igrejas ortodoxas se separam da igreja católica. E também aceitam esses concílios. Só não aceita a questão como é que eu posso dizer? Da filioque, né? O filioque, da procedência do Espírito, tanto como do Pai, como do Filho. Que o Espírito procede do Pai e do Filho, né? Então, eles entendem, os ortodoxos, que o Espírito Santo procede apenas do Pai. Vou usar a palavra, mas não seria no sentido que nós conhecemos nas questões naturais. O Pai é o princípio de tudo, né? Como também Jesus é chamado no livro do Apocalipse como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, a partir daí, nós podemos compreender que o Espírito procede do Pai e do Filho. Mas na Trindade nós temos o Pai como o princípio da geração do Filho e o princípio da procedência do Espírito. Só que essa palavra não procede, é um princípio sem princípio, né? É um princípio sem princípio. A expressão princípio que eu estou usando aqui é para dizer que o Filho procede do Pai, né? É gerado na eternidade pelo Pai, ou seja, gerado na eternidade, então não tem nem começo e nem fim, por isso é gerado, não é criado, como diz o credo constantinopolitano. E o Espírito também procede, né? Ou seja, procede do Pai e também procede do Filho. Então é o princípio da procedência do Espírito e do Filho. Só que na eternidade essa palavra princípio é completamente esvaziada. É só para a gente entender que o Pai gera o Filho e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado. Então aqui eu não estou dizendo que um tem um início e o outro depois. Não, é na eternidade. Então tudo isso acontece na eternidade. Então nós não podemos falar
do filho sendo gerado pelo pai, como, por exemplo, um filho que é gerado numa mãe aqui humana, porque essa geração do filho em uma mãe humana tem um começo e um fim no tempo. Então, quando o verbo se encarna, ele se encarna no tempo. O apóstolo São Paulo vai dizer isso na carta aos Gálatas 4:4. Na plenitude do tempo, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Mas não é isso. Veja aí o que eles vão fazer. O pastor Paulo chega a dizer que se Jesus é 100% Deus e 100% homem, então Jesus teria pecado, porque o homem peca. Veja que coisa. Vamos lá. Corrigir, eu tô falando que ele era igual, não tô falando Tudo que bem, ele é um Deus. Não, ele é Deus, igual ao Pai. Foi isso que eu falei, isso que tá escrito no texto. Então Deus morre. Não, Por quem que morreu ele foi morreu? Jesus, homem. Ele tem duas naturezas. Isso aí só não estudou a teologia. 100% homem, 100% Não, isso aqui divino. tá falando o senhor. Não, ele é porque homem. essa Não é- onde surgiu a trindade, é essa Não, doutrina. deixa eu falar- 100% homem, Deixa eu falar uma 100% coisa Deus. pro senhor, presta atenção. Ah, A gente vem discutir aqui, eu tô bem. discutindo... Se com o Jesus senhor- pode ser adorado. Peraí, isso. Eu tô discutindo... O pastor Paulo vai rejeitar a expressão 100% Deus e 100% homem. Ele vai rejeitar. Porque na cabeça dele, se Jesus for 100% Deus e 100% homem, então o homem peca. Veja. Com o senhor, fazendo a pergunta e falando, respondendo o que o senhor falar aqui. Sim. O que falaram lá fora não é o que eu defendo. Eu não pego o kit completo. Então, em nenhum momento eu falei aqui que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Mas isso é a origem da doutrina. 100% Deus. Qual doutrina você fala? Da a Trindade? doutrina que veio da trindade. Não, Porque essa pastor, doutrina, assim, ela veio de Roma. Calma aí. Não, vamos lá. A Trindade é do século II. Veja. O pastor vai dizer assim, de que doutrina você está falando? Ele diz, o pastor César, de que doutrina você está falando? Ele fala, eu estou falando da doutrina da Trindade. Veja, eu estou falando da doutrina da Trindade. Aí ele vai dizer, César vai dizer assim, o que é que tem a doutrina da Trindade, né? Aí ele vai dizer, essa doutrina veio de Roma, ou seja, para designar a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí o que é que o pastor César vai dizer? Não. Ele vai dizer que a doutrina da Trindade não veio de Roma. Como assim não veio de Roma? Ah, sim, entendi. É porque ele quer dizer e quer voltar àquele texto arranhado, aquele disco arranhado, de que a Igreja Católica Apostólica Romana surgiu a partir do ano 300 com Constantino. E foi corrompida e coisa e tal. E essa igreja não é a igreja cristã. E por que, eu volto a perguntar, e por que Deus levantou Lutero, segundo a mentalidade protestante? Não é que Deus levantou Lutero. Mas e por que eles dizem que Deus levantou Lutero para reformar a igreja romana? Por quê? Se a Trindade não é uma doutrina romana, como eles dizem, porque os concílios, na cabeça dele, que isso não é verdade. O concílio de Constantinopla, por exemplo, ele aconteceu no ano 381. No ano 381. A igreja romana já existia faz tempo. O concílio de Nicéia aconteceu em 325. Ah, não foi a igreja romana. E que igreja foi essa? Qual foi essa igreja que fez os concílios nesse período aqui, desses 3 primeiros séculos? Quais foram as igrejas? Aí eu queria entender. Quais foram as igrejas? Veja aí o que César vai dizer. Para frente. A doutrina da união hipostática, que 100% Deus, 100% homem, é do Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia não tem nada a ver com Nicéia. É do ano 500 e pouco. Sim, mas iniciou em Nicéia. Também não. A ideia é assim. A apostasia... Mas tudo bem, depois aí... Eu não vou falar do concílio de Calcedônia que ele falou, porque eu pretendo que esse vídeo fique aqui menor. Mas o que eu quero colocar aqui é que o irmão está dizendo que a doutrina da Trindade, ela tem o seu início em Nicéia, ela vem para Constantinopla, e lá em Calcedônia vai falar da união hipostática, ou seja, da única pessoa divina do Verbo, que tem duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Ou seja, 100% Deus e 100% homem, porque ele é homem de verdade e é Deus de verdade. Na natureza, na essência das duas coisas, da divindade e da humanidade. O pastor Paulo, ele vai dizer aí que se ele é 100% homem, ele peca. Isso não existe.
Não existe. Eu queria rapidamente falar sobre a questão o Pai que é revelado pelo Filho, né? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 238, vai dizer assim: a invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões. Então, muitas religiões que até dizem adorar o Deus Criador, né? Por exemplo, dando só em termos de informação, né? Que eu também não acredito nessa religião. As religiões afrodescendentes, né? O candomblé e coisa e tal, essas religiões, eles têm Deus como o ser supremo, certo? E também chama de Pai, mesmo tendo outras divindades, né? Que não existe outras divindades. Só há um Deus, só há uma divindade em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas veja, a invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões. A divindade é muitas vezes considerada Pai dos deuses e dos homens, né? Por exemplo, os deuses nórdicos, né? Pai de todos, né? Odin, se eu não estou enganado, também estava lá, né? Em Israel é chamado de Pai enquanto Criador do mundo. Então, Deus em Israel, e aqui entra a nossa fé cristã, vem a partir da revelação divina de Deus aos patriarcas, considera Deus como Criador do mundo, né? Então, se ele é Criador, ele é Pai, porque ele criou, procede dele, né? Então, Deus é Pai, mas ainda em razão da aliança e do dom da lei a Israel. Seu filho primogênito, né? Veja, seu filho primogênito, Êxodo 4, 22, é também chamado de pai do rei de Israel. Muito particular, ele é o pai dos pobres, dos órfãos e das viúvas, que estão sob sua proteção de amor. Então aqui são termos que são usados para a pessoa de Deus Pai. Ao designar a Deus com o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente 2 aspectos: que Deus é origem primeira de tudo e autoridade transcendente, e que ao mesmo tempo é bondade e solicitude, de amor para todos os seus filhos. Esta ternura também de Deus pode também ser expressa pela imagem da maternidade, né? Pela imagem da maternidade, que indica mais uma imanência de Deus, a intimidade entre Deus e suas criaturas. A linguagem da fé inspira-se na experiência humana dos pais, genitores, que são, de certo modo, os primeiros representantes de Deus para o homem. Mas esta experiência humana ensina também que os pais humanos são falíveis e que podem desfigurar o rosto da paternidade e da maternidade. Convém então lembrar que Deus transcende a distinção humana dos sexos. Então, quando nós chamamos Deus de Pai, é uma linguagem da fé, uma linguagem humana. Quando nós entendemos Deus como também mãe, como está o profeta Isaías, né? No profeta Isaías, veja que interessante. O profeta Isaías, no capítulo 66, versos 12 e 13, vai mostrar Deus se manifestando como se fosse uma mãe carinhosa. Veja: com efeito, assim diz Yahvé: eis que trarei a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente transbordante. Sereis amamentados, sereis carregados sobre as asas e acariciados sobre os joelhos. Como a uma pessoa que a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Sim, em Jerusalém sereis consolados. Ou seja, essas expressões humanas, pai, ou Deus sendo mostrado como uma mãe que cuida, que zela, que amamenta, isso são linguagens da fé.
isso não designa ou revela quem de fato é Deus. Deus é Deus. Deus não pode ser, vamos dizer assim, resumido a um nome ou a um título. Os títulos que nós conhecemos de Deus na linguagem da fé são apenas expressões humanas para falar de algo transcendente, algo que nós não compreendemos. Então ele diz, por quê? Porque a gente não pode se apegar tanto a isso? Porque o pai e a mãe, os genitores humanos, eles desfiguram aquilo que deve ser a paternidade e a maternidade. E aí diz assim, convém então lembrar que Deus transcende a distinção humana dos sexos. Ele não é nem homem e nem mulher. É Deus. Transcendente também a paternidade, transcende também a paternidade e a maternidade humana, embora seja a sua origem e a medida. Então, Deus é a origem da paternidade e da maternidade. Só que Deus transcende isso, porque se a gente pode correr o risco de igualar Deus ou comparar Deus aos pais humanos, né? Ninguém é pai como Deus é. Então, são linguagens da fé. Então vamos lá, vamos ver o que é que eles continuam dizendo aí a respeito da doutrina da Trindade. Apostasia é outra coisa. Mas vamos lá, então na ideia. Se Jesus morreu, entregou o espírito dele ao Pai. Entrego a ti o meu espírito, tudo bem? Não devemos adorar o Pai ao invés do Filho. Não. Vamos lá. Porque a adoração sobre acontece o seguinte, o senhor ignora todo o processo da filiação. O processo da filiação, o próprio Paulo em Filipenses fala assim, ó, que a atitude de vocês seja a mesma que a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve como usurpação que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, se esvaziando a si mesmo, assumindo a forma semelhante à dos homens. Qual atitude é? Sendo fiel, humildade. Sendo fiel até a morte. Então é isso, o cara era Deus e foi humilde para vir aqui se fazer um humano pecador. Para levar os nossos pecados. Pecador não pode ser. Para levar os nossos pecados, ele se fez pecado, é o que a Bíblia fala. Não, ele é um cordeiro sem mancha. Se ele for pecador, o sacrifício dele não faz capará de expiação. É justamente isso que eu estou defendendo. 100% o homem peca. Jesus é semelhante aos Você homens. falou que ele se fez pecador. Não, então, ele... Veja só, o pastor Paulo aí, eles fazem a confusão. Tá entendendo, gente? Veja só. Quando a gente vai falar de Deus, quando a gente vai falar da Trindade, nenhuma expressão humana designa Deus como Deus é, de fato. Certo? Essa expressão de dizer que Deus é 100% Deus e 100% homem, estou falando de Jesus Cristo, é uma expressão para dizer que Jesus é Deus, e é por isso que nós dizemos que Maria é mãe de Deus, né? Porque a união hipostática que o pastor César fala aí, que é lá de Calcedônia, e a gente não vai entrar nisso, essa união hipostática vai dizer que a natureza humana de Cristo e a natureza divina não se separa, né? Porque não são duas pessoas, não é uma pessoa divina e uma pessoa humana, é uma pessoa divina com duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina, então não se separa. Então o filho de Maria, Jesus de Nazaré, Yeshua de Nazaré, ele é uma pessoa divina, é Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. E com o Pai e com o Espírito Santo é adorado e glorificado. Essa pessoa divina, que é filho de Maria, por isso Maria é chamada mãe de Deus, essa pessoa divina, ela tem duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Tudo que Jesus faz por meio de sua natureza humana, ele o faz também por meio da sua natureza divina, porque ele faz como pessoa divina que tem duas naturezas. Por isso é chamado, dito de Jesus, que ele é 100% Deus e 100% homem. Aí o que acontece? O pastor Paulo está dizendo aí que não, ele não é 100% Deus e 100% homem, porque o homem peca. Não, meu querido, quando Deus criou Adão e Eva, antes do pecado, eles eram a imagem perfeita de Jesus Cristo, daquilo que Deus pensou para o homem. Então veja, Adão e Eva, eles não eram divinos, eles não tinham uma natureza divina, eles tinham apenas uma natureza humana. Aqui eu estou falando tinha, no sentido de dizer que antes de pecar, né? Antes de Adão e Eva pecar, eles não tinham uma natureza divina, eles tinham apenas a natureza humana. Só que essa natureza humana de Adão e Eva, antes do pecado, é igual à natureza humana de Cristo, imaculada. É por isso que
o autor da carta aos Hebreus, se eu não estou enganado, é o autor da carta aos Hebreus, mas você conhece essa passagem, né? Todo mundo conhece essa passagem, vai dizer que ele é igual ao homem em tudo, menos no pecado. Ou seja, a natureza humana de Cristo, 100% homem, é igual ao homem em tudo, menos no pecado. Se nós queremos compreender a natureza humana de Cristo sem pecado, nós voltamos à origem da criação humana. Quando Deus criou Adão e Eva sem pecado, ou seja, homens e mulher perfeitos, imaculados. É isso que o dogma da Imaculada Conceição diz de Maria. Maria é humana, não é divina, Maria é humana, preservada, graças aos méritos da cruz de Cristo, do pecado original, e por esse motivo ela é imaculada. Ou seja, é uma humana perfeita, como Deus pensou para nós. Ok? Só em termos de explicação. Aí o pastor Paulo diz assim, você nega a questão da filiação. Né? Você aí contradiz a filiação, porque se diz 100% Deus, 100% homem, se diz que Jesus entrega o Espírito ao Pai, por esse motivo ele não pode ser adorado, porque ele entrega ao Pai. Então quem deve receber a adoração é aquele que recebeu o Espírito. Só que o pastor vai dizer, então aí você está pervertendo a questão da filiação. Eu queria ler o Catecismo da Igreja Católica, e aqui também eu volto para esclarecer aquilo que o pastor César falou, negando os concílios da Igreja Católica, dizendo que não é da Igreja Católica. Então é de qual igreja? É de qual igreja? Das igrejas ortodoxas? Né? Porque as igrejas ortodoxas estavam unidas à Igreja Católica. Até 1054 não tinha se separado. Então era uma igreja só. Eles não se separaram da igreja nesse período. Vieram se separar da igreja em 1054. As igrejas ortodoxas. Então, quais são esses concílios? Né? Quais são esses concílios? Até o ano 400, até o ano 500. É de quem? É de qual igreja? Pastor César, é da igreja cristã. É da igreja que vocês dizem que representam. Sim, mas aonde estava essa igreja quando Deus manda Lutero reformar a sua igreja? E Lutero foi reformar qual igreja? A igreja de Roma. Então essa ideia de vocês, de que Deus mandou Lutero para reformar, é uma barca furada. E a gente já consegue perceber aí. E aí a gente consegue entender que é uma barca furada de fato, né? Mas vamos lá. Questão da filiação de Jesus. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 240. Por que eu estou falando isso? Porque eles negaram os concílios da igreja. Eles negam o concílio, negam a igreja, porém aceitam a doutrina que o concílio define. Vamos lá. A filiação, por exemplo, é uma doutrina do concílio de Nicéia. Né? Veja, Jesus revelou que Deus é Pai, no sentido inaudito. Não o é somente enquanto Criador. Então, para o povo de Israel, Deus é Pai porque é Criador de todas as coisas. Então, é Pai. Porque provê, né, as necessidades das suas criaturas. É por isso eles vão dizer que é Pai, porque é o provedor. Para os cristãos, Jesus revela que Deus é Pai no sentido inaudito, que nunca foi pensado, que nunca foi dito, que nunca foi revelado. Não o é somente enquanto Criador, mas é eternamente Pai em relação ao seu Filho único, que só é eternamente Filho em relação ao seu Pai. Então, Jesus é eternamente Filho em relação ao Pai, eternamente. Né? Em relação a Maria, como filho de Maria, ele não é eternamente, né? No sentido de dizer assim, filho de Maria teve um princípio, né? Na plenitude dos tempos. Então ele entra no tempo. Então quando ele entra no tempo, a natureza humana de Cristo tem um princípio, certo? Mas a natureza divina, o filho de Maria eterno, não tem princípio. Então Maria não é mãe somente da natureza humana. Então é isso que precisa ser entendido. Maria não é mãe somente da natureza humana. Maria é mãe de uma pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que na plenitude dos tempos, ou seja, entra no tempo, claro, e daí nós podemos ver Jesus como tendo um princípio. Essa expressão ela é errônea, né? Mas vamos dizer assim, teve um tempo em que aquilo que era eterno
ou seja, a pessoa divina do verbo se encarna. Ok, pronto. Aqui a gente encerra, porque termina a gente entrando em heresia, né? Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27. O arianismo, por exemplo, negava a divindade de Cristo, né? É por isso que os apóstolos confessam Jesus como o Verbo, que no início estava junto de Deus e que é Deus. São João, capítulo 1, verso 1. Como a imagem do Deus invisível, Colossenses 1, 15. E aí o pastor Paulo segura isso, que Jesus é Deus, mas ele nega que é 100% homem, né? Eu não consigo entender. Como o resplendor de sua glória e a expressão do seu ser. Carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 3. Porque Deus anteriormente falou aos nossos pais por meio dos profetas, agora ele nos fala por meio do Filho, né? Na esteira deles, dos apóstolos, seguindo a tradição apostólica, a igreja no ano de 325, no primeiro concílio ecumênico de Nicéia, confessou que o Filho é consubstancial ao Pai. Isto é, um só Deus com ele. Um só Deus com ele. Então, o concílio de Nicéia, como o irmão estava dizendo aí, que é o princípio da doutrina da Trindade, e é de fato, e o pastor César quer negar isso, né? O concílio de Nicéia também é o princípio de dizer que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Por quê? Porque nesse concílio de Nicéia, a igreja confessa que o Filho é consubstancial ao Pai. Ou seja, isto é, um só Deus com ele. Então, se o Filho é Deus com o Pai, e ele se torna homem, então ele é 100% Deus, 100% homem. Isso ninguém pode negar. O segundo concílio que ele vai falar, né? Segundo concílio ecumênico, reunido em Constantinopla em 381, conservou esta expressão em sua formulação do credo de Nicéia e confessou: o Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, é luz de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então, aqui, nesses dois concílios, o concílio de Nicéia e o concílio de Constantinopla, né? O concílio de Nicéia no ano 325 e o concílio de Constantinopla vai dizer que Jesus é Deus e que é Deus de Deus. Aqui já se inicia o princípio da Trindade. Já se inicia a dizer que Jesus também é 100% Deus, 100% homem. Mas eles, para negar, é incrível, para negar que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, fundada por Cristo, nega-se que os concílios iniciais desses séculos são da Igreja Católica. Se não são da Igreja Católica, são de qual igreja? De qual? Ah, da Igreja Cristã. Mas qual é essa Igreja Cristã que está perdida no tempo, 1517 anos, e quando Deus, segundo a mentalidade protestante, levanta um homem chamado Lutero para reformar a sua igreja, reforma a igreja romana, que se perdeu, segundo a mentalidade dele, que se rompeu, que se paganizou em Constantino. Eu não consigo entender. Ou seja, é incoerência em cima de coerência. Incoerência em cima de incoerência. Vamos ver aqui o que é que eles falam sobre essa questão da humanidade e da divindade de Cristo. Nossos pecados. Não, levar é uma coisa, ser pecador é outra. Ser pecador é transgressor de Torá. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. No ato do sumo sacerdote, quando se pegava o cordeiro sem mancha, sem mácula, para fazer a oferta do pecado, quem saía com o pecado? Porque o pecado tinha que sair do pecador. Não, peraí, tô perguntando pro senhor. Tá, o que acontecia com os pecados que eram colocados com as duas mãos sobre o cordeiro? O pecado que fazia o quê? Como que era o simbolismo? O animal recebia a carga. E Jesus é o cordeiro de Deus?
Ele recebe a carga, mas ele não pecou. Pastor, é diferente. Mas eu não falei que Jesus pecou em nenhum Você momento. falou que ele se fez falei pecador. que se fazer pecado não é pecar, é levar os nossos pecados. Aí eu concordo, ele levou. Aí Não é que eu falo uma coisa e você coloca outra na minha... Posso Não. pode ser minha fala agora? Não, você falou. Aí a minha pergunta, se ele entregou o Espírito ao Pai, a adoração tem que ser atribuída ao Pai, porque ele fez o Posso quê? responder? Capará. Vou dar um exemplo do cordeiro mesmo, rapidinho, só pra embasar minha fala. Quando você faz a expiação de um cordeiro, um corban, um sacrifício, você adora o cordeiro ou com aquele sacrifício você adora o Pai? Como que era feito ali no altar de sacrifício? Você adora o cordeiro ou você adora o Pai com aquele sacrifício? O cordeiro não podia ser adorado. Então? Mas o senhor sabe o que é tipo e antítipo? Então, mas João, cordeiro ele era só um tipifica tipo. Yeshua como um tipo de cordeiro. Ele era só um tipo. O cordeiro não recebia adoração. Agora... Veja só, eles fazem confusões, E isso é o que dá não ter a igreja para esclarecer as coisas. Mesmo pegando a Bíblia, veja, os dois estão falando da mesma coisa, da mesma Bíblia, dos mesmos versículos. Eles estão pegando o cordeiro do Antigo Testamento, que recebia a carga de pecado. O sumo sacerdote impunha as mãos sobre aquele cordeiro e todo o pecado do povo de Israel recaía sobre aquele cordeiro. O pecado recair sobre o cordeiro mostra que o cordeiro recebe o pecado, assume o pecado. Porém, o cordeiro não é pecado, o cordeiro não é pecador. Só que lá na antiguidade, ali era um símbolo, uma tipologia, uma imagem, vamos dizer assim que uma linguagem humana, né? Deus se fazia de linguagem humana, de manifestações humanas, para revelar algo divino que iria acontecer, algo superior. Então, aquele cordeiro animal não era pecado, né? Não era um pecador, assim, vamos dizer, ele não tinha o pecado, mas ele recebia todo o pecado da natureza, do povo, né? Todo o pecado do povo. E ele assumia, recaía sobre ele todo o pecado. Então ele assumia, ele era paga por todo o pecado. O irmão aqui vai dizer que se Jesus é o cordeiro, então o cordeiro não pode ser adorado. O cordeiro não pode ser adorado, porque o cordeiro recebia os pecados, tudo bem, não pecava, né? Mas não podia ser adorado. Por quê? Ele pergunta, lá na antiguidade, o cordeiro que recebia os pecados era adorado? Não, não era, porque era um animal, aquilo era só um símbolo. Depois ele vai dizer, João vai dizer que Jesus é um tipo de cordeiro. Não, Jesus não é um tipo de cordeiro. Jesus é a consumação daquilo que a tipologia do sumo sacerdote impondo sobre o cordeiro o pecado da humanidade é realizado em Cristo. Então, quando o Pai envia o seu Filho na plenitude dos tempos, nascido de mulher, ele é enviado como o sumo e eterno, o sumo sacerdote, melhor dizendo, na antiguidade, colocava sobre aquele cordeiro o pecado do povo de Israel. E Deus Pai coloca sobre Jesus o verdadeiro cordeiro imolado, o verdadeiro cordeiro imaculado também, o pecado de toda a humanidade. Lá era só do povo de Israel que era posto sobre o cordeiro animal. Deus Pai impõe sobre Jesus, coloca nos ombros de Cristo, aquela cruz representa isso, a cruz que Jesus carrega representa exatamente isso, o pecado da humanidade todo sobre os seus ombros. Porém, Cristo não é pecador, ele assume o pecado. Ele não é pecador, ele assume, né? Respondendo a pergunta que o senhor fez, Pai, entrego a ti o meu espírito, significa que ele está entregando o ministério dele que ele concluiu com êxito. Isso eu acredito. Isso aqui é adoração, não tem como você... Ele adorou o Pai, tá certo? Não tem problema nenhum, e o filho tem que ser adorado. Não. Sabe por quê? Aí complicou. Quem não recebe, a Bíblia fala, o João fala isso, quem não recebe o filho não recebe o Pai. Mas recebe como Cristo, é o que está escrito. Como aqui, Senhor. ó, segunda carta de João, aqui, ó, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo. Sim, o que Messias, é o Messias, ungido. Sim, ungido. Se ele foi ungido, ele se ungiu? Claro que não. Então a gente tem que adorar quem o ungiu e não o ungido. Mas isso aí é o Senhor que está falando. Não, você é ungido? Eu sou.
Tem que te adorar? Não, Então- mas eu não sou Deus. Jesus é igual a Deus. É o Não, mas problema. a Bíblia O senhor fala- tá pegando, ó. o senhor tá pegando Moisés, Arão, os caras que foram criados. Vamos colocar as coisas no lugar primeiro. Yeshua foi criado. Não, aonde que ele foi criado? Ele é o primogênito de toda a criação. Veja aí, meus irmãos, veja aí. Aqui eu também falei um pouco sobre isso no vídeo passado. Então veja que blasfêmia. O pastor aí judaizante está dizendo que Yeshua foi criado. Disse que Arão foi ungido, que nós também fomos ungidos, né, ungidos no batismo. Então, se Jesus, que é o ungido, pode ser adorado, então nós também poderíamos ser adorados. Veja, meus irmãos, veja que confusão, que blasfêmia, que coisa desmantelada. Mas é isso, né? O protestantismo é isso. Esses debates revelam a verdadeira natureza do protestantismo. As heresias são todas as heresias. O padre Pio de Pietrelcina disse que todas as heresias da antiguidade estão no protestantismo hoje. Só que elas estão pulverizadas, né? Ela foi pulverizada. Tem um pulverizador, né? Vamos falar de uma tinta spray, por exemplo, né? Você pega borrifador. O borrifador não barrufava, né? Álcool para lavar as mãos das pessoas. Então esse borrifador, o protestantismo é o borrifador, né, de todas as heresias espalhadas pelo mundo. E em cada seita dessa, em cada igrejinha dessa, tem uma heresia ou várias delas circulando. E o pior, eles ficam se contradizendo. E como se resolve isso? Isso só se resolve com uma coisa, com a igreja dizendo: isto aqui é a fé dos apóstolos. Isso aqui é a fé dos apóstolos. E como isso acontece? Nos concílios. Nos concílios, a igreja define o que se deve crer e o que não se deve crer. O que é fé da igreja e o que não é fé da igreja. O que é fé apostólica e o que não é fé apostólica. E essas igrejinhas, elas vão dizer que não, somente a Bíblia. E quando pega somente a Bíblia, dá nisso. Quando toma somente a Bíblia, dá nisso. Um pastor pega a Bíblia e diz que Jesus foi criado. Outro pastor pega a Bíblia e diz que Jesus não pode ser 100% Deus e 100% homem porque o homem peca. Então, já nega aí a natureza humana de Cristo perfeita, imaculada, e assim sucessivamente. Só para concluir, deixa eu ver aqui e terminar a briga deles. É isso que o senhor interpreta errado. Eu já mostrei que primogênito não é isso aí. É o quê? Eu já falei isso, eu não lembro que eu Está falei? relacionado ao primeiro filho. Não é isso que a A Bíblia fala. primogenitura sempre está relacionada ao primeiro a ser gerado. Então, tá assim, eu já falei isso, a gente ia voltar na estaca zero. Eu já respondi, eu queria colocar uma questão aqui. Pronto, eu também já falei disso, a gente vai voltar a estaca zero, de fato. Eu já falei também disso, que quando a gente diz, né, quando a Bíblia diz que Jesus é o primogênito de Maria, automaticamente todos os protestantes, referindo-se a Maria, para dizer que Maria teve outros filhos, vai ficar com a ideia do pastor judaizante, que primogênito significa o primeiro. Quando nós católicos dizemos que não é exatamente isso, referente a Maria, e Jesus ser o primogênito de Maria, a gente diz que não é isso, aí ninguém aceita. Mas o pastorzinho aqui, para defender, né, que... Quando eu digo pastorzinho assim, porque eu não lembrei o nome dele, Paulo, né? Estou faltando com respeito a ele. Mas o pastor Paulo, para defender que Jesus é Deus e não é criatura, ele vai dizer que primogênito não significa exatamente o primeiro. Veja. Aqui, para deixar claro, rodou uma heresia, que pra mim é heresia, de várias essas que você tá falando aí, essa que eu vou falar agora é a pior. De falar, e isso aí, eu não sei o que é uma salada misturada com testemunha de Jeová, com adventista do sétimo dia, que fala que Jesus foi... É exatamente isso, é uma salada misturada. Todas as igrejas protestantes têm essa salada misturada de heresias. Foi um anjo, o senhor defende aí, tem um vídeo que eu falando aí que Jesus era o anjo lá em Apocalipse. Eu quero desmontar isso aqui, porque isso aqui fere a teologia cristã, isso aqui fere a teologia bíblica, isso aqui fere a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, quando a gente pega Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: há muito tempo Deus falou de várias formas e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, e nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à destra da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos que herdou o lugar deles, ou
qual o nome que herdou é superior ao deles. Então, primeiro, qual é o nome que é superior ao dos anjos? Essa é a questão. Depois, pois a qual? Versículo 5. Um dos anjos, Deus alguma vez disse: tu és meu filho e eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei o seu pai e ele será o meu filho. E ainda, quando introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Calma, não fica tranquilo, fica calmo. Primeiro, Deus está dizendo que para os anjos adorarem a Jesus, eu pergunto, se os anjos estão acima de nós seres humanos e devem prestar adoração a Jesus, aqui acaba o debate. Pronto, aqui eu concordo com o pastor Paulo aqui, né? Ele vai pegar Hebreus capítulo 1 para definir verdadeiramente que Jesus é Deus e deve ser adorado, e o próprio Deus diz que os anjos devem adorá-lo. E aqui depois eu posso até fazer outro vídeo aí, mais para frente, para a conclusão desse debate aqui. Mas é isso, meus irmãos, eu coloquei isso aqui somente para mostrar a incoerência desse pessoal. Então o pastor Paulo aí termina essa fala aqui de uma maneira bem espetacular, mostrando que Jesus é Deus. Porém, ele nega que Jesus ele mostra que Jesus é 100% Deus, e ele nega anteriormente que Jesus é 100% homem, porque ele vai dizer que se Jesus fosse 100% homem, Jesus teria pecado. Isso não existe, porque ele está pegando a referência de homem, de ser humano, depois da queda. E esse não é o projeto inicial de Deus. O projeto inicial de Deus para o homem é antes da queda. Então, Adão antes da queda é aquilo que Deus pensou para o homem, né? O livro da sabedoria, capítulo 2, se eu não me engano, verso 24, vai dizer que o pecado entrou no mundo por inveja de Satanás, né? Então, o pecado não é um projeto de Deus, o pecado não faz parte da natureza humana. Então ele confunde as coisas. Deus abençoe vocês aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.